Colocar as ideias no papel é sempre o momento crítico da pesquisa. É aquele momento em que a gente empaca e não há jeito de sair. É esse o momento que eu estou na minha tese. Afinal, eu tenho que colocar no papel tudo que eu encontrei como resultados da minha pesquisa, o artigo 2 da minha tese. Gente, eu encontrei uma técnica que particularmente eu achei infalível para colocar as ideias no papel e deslanchar essa fase da escrita do artigo. E esse vídeo eu vou começar então explicando que técnica é essa e como é que foi o primeiro teste, né? Como é que eu passei pelo primeiro teste, porque eu apliquei a técnica e já vou dar um spoiler. Funcionou. E eu vou contar nesse vídeo o porquê. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Eu sei, escrever é um momento bem crítico, né? A gente fica naquela dúvida, escreve antes, escreve depois, mas se escreve antes, não sabe o que vai escrever, trava. Deixa para escrever depois, também trava, dá aquele nervoso, aquela ansiedade, como é que eu faço? Empaca. Eu sei porque eu também passei por isso, eu também estava meio empacada e eu precisava começar a escrever de alguma forma os resultados que eu encontrei a partir da análise do meu artigo 2 da tese. Se você é novo aqui no canal e está conhecendo um pouquinho de como está indo a minha tese, quer saber mais sobre como é a estrutura da minha tese, a minha tese é estruturada em 3 artigos e meu foco agora é terminar o segundo artigo da tese. Eu até vou deixar o cardzinho aqui em cima de um vídeo onde eu explico essa estrutura da tese em artigos. E agora eu preciso colocar essas ideias no papel. E eu confesso, eu também tenho esse travamento, né? Chega uma hora que a gente não consegue pensar, começa por aqui, começa por ali, dá assim um nervoso, a gente trava. Eu encontrei na internet um vídeo de um professor da Universidade de Minnesota. O nome do professor, até anotei aqui, é Pete Carr. Ele é da área de química, né? Então, assim, tudo que eu vi dele explicando nesse vídeo como colocar as ideias no papel num primeiro esboço tem algumas peculiaridades específicas da área de química. Mas eu tentei pegar assim o geral, técnicas que funcionariam para qualquer área e fiz o teste, peguei um final de semana e segui toda a técnica, né? Ele chama de algoritmo, todo o algoritmo para colocar essas ideias no papel. E gente, já vou dizer de cara, super funcionou, eu consegui deslanchar. Mas tem toda uma técnica para isso, não é assim sentar e escrever, porque realmente a gente vai ficar ansioso, vai ficar ansiosa e não vai conseguir escrever. Então nesse vídeo eu vou explicar direitinho como é que é essa técnica, o que eu fiz e por que funcionou, e até já vou explicar quais são os próximos passos para a minha tese. É isso que eu vou explicar nesse vídeo até o final, então confere comigo. Mas antes, se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E dá uma olhadinha na descrição do vídeo, a gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho sobre a ideia dessa técnica, né, dessa estratégia para a gente começar a colocar as ideias no papel. A ideia do professor, esse professor Pete da Universidade de Minnesota, é escrever um primeiro esboço, gente, primeiro esboço / rascunho, não é a versão final e não é a primeira e última versão. É realmente um esboço, um boneco, é o início. Qual é a ideia principal disso? A gente tem que desfazer essa ilusão de que a gente vai escrever pela primeira vez e já vai ficar perfeito e já vai mandar para o orientador, para a orientadora. Isso não existe. A gente vai fazer um esboço, a gente vai voltar, a gente vai reescrever, a gente vai ler de novo, a gente vai reescrever de novo, a gente vai fazer no mínimo umas 3, 4 versões para depois então mandar para o orientador e para o orientador. Tendo isso em mente, outra coisa que eu preciso dizer é: nada é da noite para o dia. A ideia desse professor é fazer esse primeiro esboço em um final de semana. Essa é a técnica que ele vende no vídeo dele. Porém, não vai fazer tudo num final de semana. Você tem que se preparar para o final de semana, né? Não vai começar a fazer a pesquisa no final de semana, você vai escrever o primeiro esboço em um final de semana. E aí, o que precisa disso? Já veio a primeira dica, né? Primeiro, a gente tem que se preparar para esse dia em que vai escrever. E como vai se preparar? Organizando as anotações, organizando as leituras, né? O que você já leu para o referencial teórico, o que você já fez de análise dos dados. Então, assim, para eu poder colocar
essa técnica em prática, como eu fiz, eu peguei e fiz toda a minha análise, eu faço análise de conteúdo de entrevistas, então eu li todas as entrevistas, eu terminei todas as codificações, eu terminei todas as categorizações, eu gerei todos os relatórios, para então organizar as minhas anotações para o dia em que eu ia escrever já ter tudo na minha mão. Eu não fiz isso em um final de semana, eu fiz isso semanas antes para deixar tudo pronto para o dia que eu ia escrever. Além disso, não tem como escrever se a gente não tem análise. Tem muita gente que não termina a análise, tá ansioso, já quer começar a escrever, aí claro que vai travar, porque tu não tem as anotações. Depois disso, depois de anotar todas essas informações, deixar tudo preparadinho para o dia em que você vai escrever, tem uma segunda dica para a gente deixar tudo preparado para esse grande dia, que é definir para que serve aquele artigo que a gente vai escrever o primeiro esboço. Então assim, se você vai publicar para uma revista científica, você tem que se preparar qual é a revista, quais são as diretrizes, o que eles pedem, como é que é a estrutura desse artigo para essa revista, quem são os editores. Isso tudo a gente não vai fazer no dia que vai escrever, a gente vai fazer antes, deixar preparado antes. Esse professor Pitt, fala em público, né, audiência, para quem você vai escrever esse artigo. São para os editores da revista? São para os professores que vão te avaliar na banca? Isso tudo é bastante importante para a gente dar o tom da forma como a gente vai escrever o nosso artigo. O mesmo artigo, a mesma pesquisa vai ser escrita de uma forma ou com uma ênfase maior se for para a tua defesa, para a tua banca de qualificação ou para a tua banca de defesa, e vai ter algumas outras exigências se for para uma revista, ou vai ter outras exigências se for para uma disciplina, vai ter outras exigências se for para um congresso, para um evento. Então assim, a gente tem que deixar bem definido para que serve aquele artigo, né? Para que você vai usar aquele artigo, porque isso vai dar o tom de como você vai escrever e de como você vai estruturar o artigo. Isso tudo é definido antes do grande dia da escrita, né? Bom, preparado tudo isso antes, chegou o grande dia, né? Então, peguei lá num sábado de manhã, me isolei aqui, tava sozinha em casa, né? Aquele shutdown, né? Aquele momento shutdown que eu já falei pra vocês, fone de ouvido, celular desligado, acordei às 4 da manhã, já tomei café, às 5 da manhã eu já tava aqui trabalhando. O que a gente faz? A ideia aqui é começar. Eu preciso começar. De um jeito ou de outro, eu vou colocar no papel. E, de novo, tem que desmistificar essa ideia de que colocar no papel já tem que estar tudo perfeito. Não, eu vou fazer um esboço, um boneco, um rascunho. Só para vocês terem uma ideia, eu já escrevo em inglês o meu trabalho, diretamente em inglês. Mas para raciocinar, eu ainda raciocino em português, porque eu ainda estou me desenvolvendo no idioma inglês. Se eu deixasse para esperar o dia em que eu fosse já escrever tudo direto em inglês, provavelmente eu ia ficar ansiosa, ia travar e não ia conseguir. Então essa foi uma das coisas que eu fiz. O meu primeiro esboço, rascunho, foi todo em português, porque a ideia era descarregar todas as ideias que estavam dentro de mim, tudo que eu queria colocar no artigo naquele Word, naquele arquivo em Word. Era realmente descarregar. E eu penso mais rápido em português do que em inglês. Eu não tenho tanta facilidade assim em escrever em inglês. Ah, Malha, mas tu já escreveu os parágrafos tudo? Não! Eu escrevi com as minhas palavras, quase que pra mim. Eu tenho que escrever isso, eu tenho que escrever aquilo. Ah, esse resultado demonstrou isso, mas isso aqui demonstrou aquilo, não sei o quê. Não sei se vou deixar assim ou vou deixar assado. Isso aqui eu vou ter que ver com a minha orientadora. A ideia aqui é realmente, né, largar tudo ali naquele papel, porque a partir dali a gente vai voltar e aí sim vai escrever a primeira versão mais oficial com uma linguagem mais científica. Essa não é essa versão mais científica. E aí vem uma segunda dica desse professor que para mim, né, no grande dia da escrita, que para mim assim super funcionou. Ele diz o seguinte: começa pelo método. E foi o que eu fiz, eu comecei pelo método. Por quê? Porque o método é a parte onde tem menos citações, o método é uma parte um pouco mais fácil de escrever, porque foi o que você fez, né? Quase um relato do que você fez. Então a gente vai lá e começa, eu fiz isso, eu entrevistei tantas pessoas, foi assim, assim, assado, esse era o perfil, aconteceu isso, a transcrição foi feita dessa forma, a análise foi feita assim, e eu, né? Quase vomitei tudo lá naquele papel, descrevendo como foi o meu método. Por que a gente começa pelo método? Além de ter poucas citações, o legal é que quando a gente vê que tá fluindo, né, tá indo, eu tô colocando tudo no papel, isso te dá uma sensação muito agradável de que você tá conseguindo produzir. E aí te estimula mais a continuar escrevendo. Então essa técnica, essa dica pra mim foi de ouro, super funcionou. Eu comecei pelo método e realmente assim, em 1 hora eu tinha escrito tudo que eu precisava colocar no método. De novo, não escrevi em inglês? Não escrevi em inglês. Não
tá na edição final? Não, não tá na edição final. Mas eu fiz um resumo, um relatório para mim mesma do que eu fiz no método e eu não tinha feito isso até o momento. Então, para mim, já foi uma grande evolução. Depois que a gente termina essa parte do método, a gente vai para os resultados. E aqui ele dá uma outra dica. Primeiro, antes de escrever os resultados, a gente precisa, ou ele sugere que a gente faça uma lista de todas as ilustrações, tabelas, quadros, tudo que a gente vai ter que colocar nos nossos resultados. E a ideia aqui é exatamente estruturar essa lista dos resultados, das ilustrações, das tabelas, figuras, tudo que você resolver colocar nos seus resultados, na ordem que vai aparecer, na ordem lógica de explicação. Porque aí fica mais fácil a gente voltar e começar a fazer a explicação dessas figuras, dessas ilustrações, dessas tabelas. Então eu fiz isso também e também super funcionou, porque a partir do momento em que eu estruturei as tabelas, eu comecei, tá legal, mas esse resultado aqui eu vou ter que explicar antes, de repente depois. E ele, além dele dar essa sugestão da gente estruturar essa lista, ele pede que a gente siga à risca essa primeira linha de raciocínio que a gente colocou das ilustrações, porque aí vai uma outra dica bem interessante, né? O que acontece? A gente tende a mudar isso. Mas a ideia aqui é começar e terminar um primeiro rascunho. Se a gente tem uma lista e começa a escrever, a gente sabe exatamente onde a gente parou para começar a escrever no outro dia. Então ele pede que a gente não mude essa lista, siga nessa linha de raciocínio, nessa lista de ilustrações, tabelas, enfim, nos resultados para poder escrever. E para mim super funcionou. Bom, então assim, dito tudo isso, claro, eu não terminei ainda essa aplicação total da técnica, vamos dizer assim, né? O que eu consegui fazer até o momento foi exatamente aplicar essa técnica, começando pelo método, escrevendo os resultados. Para mim, assim, super funcionou, vocês não têm noção. Em um final de semana eu evoluí muito na escrita, eu não tinha escrito nada dos meus resultados, nem do meu método depois, né, da aprovação do meu projeto. Eu consegui colocar muitas coisas e ter ideias, né, que eu não tinha conseguido ainda. E, de novo, aqui não é a versão final. Agora eu tenho que voltar e escrever com a linguagem científica e aí sim organizar mesmo o meu texto. Mas é muito mais fácil a gente voltar e revisar algo que já está escrito do que, né, dar esse pontapé inicial. Essa é uma parte muito difícil. Então, confere comigo que nos próximos vídeos eu vou trazer todos os detalhes de como tá indo, né, essa etapa, que é uma etapa bem crítica, mas tá funcionando com essa técnica. E claro, eu vou trazer as outras partes da técnica, porque essa técnica é bem longa, e aí eu vou trazer tudo explicadinho, certinho aqui no Diário de uma Doutoranda, mostrando para vocês esse passo a passo da escrita do meu artigo 2 da tese. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho dessa técnica. Não se preocupe, eu vou trazer mais organizado quando eu terminar de aplicar tudo, todos os vídeos aqui para vocês no canal, e confere e fica acompanhando comigo que toda semana, toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal sobre Diário de uma Doutoranda. Eu vou trazer todos os detalhes dessa técnica. Eu tenho certeza que todo mundo vai deslanchar agora e escrever os seus artigos. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!